Muito boa noite a todos. Bem-vindos à nossa segunda conferência deste módulo do nosso espaço. Obrigada por estarem aqui. Passando então à nossa conferência. Será que o facto de com o casamento passarmos a ser nós em vez de eu e tu significa que não há tempo para cada um individualmente? E as decisões têm de ser sempre tomadas a dois? Hoje, para nos falar um pouco sobre este tema, temos connosco a Cláudia e o Fernando. Desde já, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E para começarmos, pedi então que se apresentassem um pouco, contassem a vossa história, a vossa experiência, que com 8 anos de casamento já deve ser algum. Obrigada, queremos começar, boa noite a todos, por cumprimentar todos e agradecer a vossa presença e também agradecer este convite, que para nós foi uma surpresa, mas que foi uma ótima oportunidade de pensarmos nestas questões que a Sofia acabou de pôr e que são sempre coisas que nós às vezes não paramos para pensar e que têm alguma importância, vão tendo alguma importância na nossa vida. Então, se calhar vou começar por me apresentar. Eu sou a Cláudia, tenho 36 anos, sou médica de profissão, casada com o Patinho há 8 anos. Nós casámos pela igreja, somos católicos, isso é uma marca importante do nosso percurso. Temos 3 filhos, temos uma filha com 7 anos, outra com 4, quase 5 e um bebé pequenino de 16 meses. Agora faço um parênteses só para dizer que se ele acordar eu vou ter que me ausentar, mas o Patinho fica aqui a segurar enquanto eu não volto, mas ficam já a saber que se tiver que me ausentar é por causa dele, que às vezes pode ser que acorde. Tem acontecido ultimamente. Mas isto também é uma grande vantagem, este tipo de formato, porque permite que nós de facto não nos separemos deles assim tão pequeninos. Mais coisas, olha, em relação a mim, eu gosto muito de dançar, de música, também é uma coisa muito importante na minha vida, esta parte mais, enfim, da expressão artística, da dança e da música, sobretudo. São coisas que eu valorizo muito e também gosto muito de ler e de silêncio. Portanto, são coisas assim que eu gosto. E passo ao Fernando. Então, eu sou o Fernando, tenho 33 anos, estudei comunicação e depois gestão. Hoje em dia, e fiz quase todo o meu trabalho, tem sido ligado ao ramo automóvel, portanto, trabalho numa marca de carros, nas vendas. E pronto, o meu percurso, fui escoteiro quando era muito novo, depois a nível, eu gosto de desporto, sempre fiz muito desporto, assim a maior parte do tempo joguei rugby, mas joguei muitos outros desportos. Hoje em dia já não jogo rugby, mas faço outras coisas, gosto de me manter assim ativo. E pronto, nós aqui nesta fotografia que partilharam com a nossa história, diziam que nós cruzámos nós os dois fizemos parte das equipas de jovens de Nossa Senhora durante muitos anos. E era um movimento do qual nós, pronto, participávamos muito ativamente. Embora a Cláudia em Lisboa e eu estivesse em Santarém na altura, mas fazíamos as atividades do movimento a nível nacional, muitos encontros, muitas peregrinações. E quando nos conhecemos, passados vários anos, realizámos que tínhamos estado imensas vezes juntos e nunca tínhamos reparado um no outro. Portanto, tínhamos mesmo estado muitas vezes provavelmente juntos e nunca nos tínhamos cruzado. Encontrado. Exatamente. E pronto, e até que um dia, aqui por a ocasião era uma festa de um amigo, mas até já tínhamos estado numa lista para preparar um campo de férias juntos. Pronto, eu já fazia parte, a Cláudia depois tinha sido convidada e portanto cruzamos aqui nessa altura e pronto, e o nosso namoro teve esta primeira fase em que estávamos muito próximos um do outro e numa proximidade também muito perto de Jesus, e nesta preparação deste campo de férias, onde fomos também construindo um grupo de amigos comum, que já eram amigos de um e do outro, mas que se tornaram rapidamente o nosso grupo de amigos em comum. E portanto foi aqui um começo de namoro aqui um bocadinho diferente, muito intenso, que eu não sei se algum de vocês provavelmente já tiveram essa experiência de um campo de férias, mas são experiências muito intensas, em que durante uma semana se vive ali muita coisa.
E, portanto, a nossa história começou logo assim, pronto, de uma maneira muito verdadeira. Também é uma altura onde nós somos nós próprios, onde não dá para criar grandes máscaras, nem para fazer assim grandes... Como se calhar é normal no princípio do namoro, nós tentamos mostrar as nossas melhores qualidades. Ali era um bocado difícil, não é? Durante uma semana estávamos assim no meio de uma quinta, onde não havia assim nada de especial, e portanto mostrámos mesmo e conhecemos de uma maneira mais verdadeira. Pronto. E pronto, e depois fizemos o nosso namoro, onde rapidamente percebemos que esta seria a nossa vocação e o nosso caminho, e portanto o nosso namoro acabou por não ser assim tão grande quanto isso, porque rapidamente decidimos 3 anos. Casar. Sim, foram mais ou menos 3 anos de namoro. 3 anos. Também já estávamos numa fase da vida mais ou menos organizada, não é? Portanto, sim, estávamos os dois com trabalhávamos trabalho. Os dois, sim. Portanto, o casamento pareceu-nos assim surgiu numa altura em que nós já estávamos assim também organizados do ponto de vista mais profissional e fez muito sentido dar esse passo, não é? Sim. E pronto. E estamos casados há 8 anos e pouco tempo depois de casarmos também sentimos esta necessidade de levar o casamento assim, não de qualquer maneira, aprofundar a nossa relação, não estarmos sozinhos e, portanto, como vínhamos das equipas de jovens, não sei se conhecem este movimento, as equipas de jovens de Nossa Senhora tem o movimento dos casais e, portanto, nós durante muito pouco tempo depois de casarmos, não é? Sim. Procurámos um grupo e o que nos fez sentido foi as equipas de casais de Nossa Senhora e, portanto, nós temos também um grupo de casais que nos reunimos mensalmente e que com uma dinâmica muito própria, onde nós falamos sobre temas da fé e temas do casamento em particular e, portanto, para nós é um espaço muito importante do casal, onde nós também temos a oportunidade de falar em conjunto com outros casais mais ou menos na mesma fase de vida que nós, sobre as dificuldades que sentimos, sobre as coisas boas, portanto é uma coisa muito importante para nós, que nos ensina muito e que nos suporta muito, não é? Que suporta muito a nossa caminhada. E pronto, não sei se... Sim, acho que podemos passar aqui... Acho que a apresentação está feita. E podemos aqui começar por responder a esta primeira questão que nos colocaram, que é a seguinte: há espaço para tempo pessoal, individualmente, na vida matrimonial? Olha, nós vamos tentar responder assim de uma forma muito clara. Vamos dizer, nós fizemos este exercício individualmente e depois reunimos para confrontar e para tentar perceber como é que cada um tinha respondido e pronto, portanto, individualmente nós fizemos estas respostas e por isso a minha resposta a isto é sim. Eu acho que, na minha opinião, deve existir, na nossa opinião, é muito importante existir este espaço para o tempo individual de cada um de nós, não é? Nós somos um, mas esse um não quer dizer, não significa necessariamente que um se dilua no outro e, portanto, nós pensamos que é importante que haja espaço neste um que nós somos para a individualidade de cada um. Nós não nos perdemos um no outro, por assim dizer. Nós somos um só, com uma identidade própria, mas não deixamos de ser nós próprios, ok? Portanto, achamos que no casamento este tempo pessoal deve existir, deve ser preservado, deve ser respeitado, e é um tempo que, como o Pachin disse muito bem quando nós falámos sobre isto, é um tempo que eu cedo ao outro, que eu dou ao outro, portanto eu estou preocupada em dar este tempo ao outro e sinto da mesma maneira que o outro também se preocupa em ceder-me este tempo que eu preciso. E isto é uma coisa que vai sendo conversada, vai sendo no fundo validada, não é? À medida que acontece, porque não é uma coisa que é sempre igual também, não é? É uma coisa que vai oscilando, consoante a vida vai acontecendo, consoante as exigências, as fases da vida e, portanto, é uma coisa que nós vamos conversando e validando um com o outro, mas achamos que é importante, não achamos que
para que o casamento evolua e haja um aprofundamento da relação, que este tempo exista, sim. Esta questão eu acho que é muito pessoal e eu acho que e todas as respostas que nós vamos dar aqui hoje dizem-nos respeito muito à nossa realidade e à nossa relação que temos um com o outro. E portanto eu acho que não há soluções iguais para todos e nem acho que se calhar a maneira como nós vamos aqui responder a algumas coisas possa ser, nem caia no erro de achar que tem que ser assim, porque não tem que ser assim, pronto. Agora, o que nós experimentámos nestes 8 anos de casados e mais 3 anos de namoro, é que há sempre duas maneiras de eu ter tempo, que é ou eu o arranjo e eu imponho que preciso do meu tempo e do meu espaço, ou o outro me dá, pronto. E aquilo que nós temos experimentado é que as coisas são mais fáceis, são mais partilhadas, se forem feitas da segunda maneira. No fundo eu ponho sempre a Cláudia em primeiro lugar. Isto pode parecer um clichê, pode parecer uma coisa feita, mas é mesmo verdade, nós aprendemos a fazer isto. É verdade. Eu consigo e não consigo muitas vezes, mas é um exercício que nós fazemos e que rezamos muito e que conversamos muito um com o outro, em que eu quero o bem dela primeiro porque sei que ela quer o meu também. Isto é quase, eu estou quase a ser um bocadinho egoísta, mas eu tenho a certeza que quando lhe estou a ceder o espaço que ela precisa e que eu sei que vou ganhar também em troca e portanto a certa altura é aqui uma dinâmica que se estiver bem oleada, chamemos-lhe assim, as coisas acontecem, pronto. Fluem. E portanto não há, quando a Cláudia falava em validar, não quer dizer que seja falar sobre isso ou verbalizar, é uma coisa que a certa altura já é inata, pronto, e que já aprendemos a fazer de uma maneira tão natural que as coisas acontecem, pronto, e portanto respondendo a esta primeira pergunta, sim, sem dúvida que é fundamental haver espaço individual, é fundamental nós termos o nosso espaço, termos mesmo as nossas atividades, os nossos amigos, pronto, aquelas coisas que são mais pessoais, mas no nosso ponto de vista é muito importante que seja um espaço que nos é concedido pelo outro e que não sou eu que vou exigir. Pronto. Sim, lutar por ele, no fundo. Exatamente. Ou reclamar isso. Não sei se querem pôr alguma questão nesta fase ou podemos acho que podemos avançar. É? Pronto, ok. Mas também se quiserem, quando quiserem interromper, estejam à vontade, também. Então a segunda pergunta que nos colocaram foi: até que ponto é importante que eu partilhe alguns dos passatempos do meu marido? Pois há aqui um exemplo que eu achei interessante, que é, por exemplo, ele gosta de jogar videojogos, devo mostrar algum interesse? Quer responder? Posso começar. Pronto, é assim. Videojogos não. É só um exemplo. Claro. Mas este exemplo é paradigmático. Ou não? É assim, o que nós achamos é mostrar interesse. Pronto, isto pode ser muitas coisas, não é? Mostrar interesse vale para muitas coisas. Acho que o que é importante e mais do que ele faz isto e eu vou ter que fazer com ele, ou vou ter que ir vê-lo a fazer, acho que não é por aí. Acho que o mais importante em relação às atividades, aos hobbies, aos passatempos, ou o que é que seja, acho que o importante aqui é eu mostrar interesse, eu interessar-me, eu conhecer o que é que... Porque isto, a certa altura, é uma fatia da vida do meu namorado, ou da minha namorada, ou do meu marido. E, portanto, convém eu conhecer, convém eu interessar-me, eu perceber porque é que isto é importante para ele, até para podermos falar sobre isso, para podermos partilhar um com o outro, para podermos conhecer-nos, não é? Porque acho que não precisa haver, nem deve haver, assim, muitas partes da minha vida que a Cláudia não conhece, não é? E, portanto, pode haver algumas, mas não convém que sejam muitas. Mas, as mais difíceis. Pronto, mas pelo menos convém que haja interesse em eu conhecer os seus passatempos. A Cláudia fez, quando eu a conhecia, dançava flamenco, por exemplo. Eu não tinha que ir a dançar flamenco com ela, acho que ninguém esperava isso e não tínhamos continuado a namorar se isso acontecesse, porque ela tinha acabado comigo rapidamente. Mas convém que eu goste, não é? Que mostre aqui algum interesse, que possamos depois falar sobre isso e portanto eu acho que é mais neste sentido de não ter que aderir de uma maneira
incondicional, ou exato, igual, não é? Na mesma... mas procurar estar por dentro e conhecer e que isto também faça algum sentido, não é? Porque é que ele gosta disto, não é? Porque... Bem, eu devo dizer que não tenho pouco a acrescentar a esta resposta, porque aquilo que o Pachin diz é aquilo que eu acho que realmente deve acontecer, mesmo quando os passatempos do outro não são minimamente interessantes, nomeadamente videojogos ou equivalentes. O que eu acho é que espera. devemos ocupar-nos, assim, de uma maneira geral, de conhecer o outro em profundidade. Eu penso que deve haver, à medida que, no início, quando nós começamos a namorar, e o Pachin falou nisto no início, de facto nós queremos mostrar o melhor de nós, isso é natural, nós não mostramos naturalmente os nossos defeitos, porque nós estamos apaixonados e também não vemos defeitos no outro, mas à medida que a relação avança e ganha profundidade, nós vamos esbarrar com isso, vamos esbarrar com coisas que não gostamos e com defeitos e com, enfim, com coisas que não são do nosso interesse também, pondo aqui se calhar neste pacote alguns passatempos ou outras coisas. Mas é muito importante que nos ocupemos e que percamos tempo e que nos interessemos em conhecer o outro e todas as dimensões do outro, porque eu acho que à medida que o tempo avança vão diminuindo as áreas que nós não conhecemos do outro. Eu acho que o objetivo no casamento é exatamente não haver áreas que nós não conhecemos no outro. É nós darmos a conhecer e conhecermos também tudo o que existe para conhecer do outro. Claro que há sempre, o tudo não existe, não é? Vai sempre haver vai sempre haver pontos cegos, vai sempre haver sombras que nós não conhecemos, porque nós também não nos conhecemos a nós inteiramente, não é só, não nos conhecemos a nós inteiramente, a verdade é esta. Mas a tendência natural numa relação, seja de namoro, seja de casamento, então ainda mais, com maior peso no casamento, é de facto haver cada vez menos questões e cada vez menos áreas que nós não conhecemos no nosso marido e, portanto, claro que é importante saber o que é importante para ele, o que é que ele gosta e falar sobre isso, não é? Haver isso, quer dizer, pelo menos ser falado, não temos que fazer igual, não temos que ir todos os fins de semana ao jogo não sei do quê, ou não temos que estar a jogar com o nosso marido, mas é importante de facto perceber o que é que naquela atividade, naquele passatempo é importante, o que é que é valorizado nessa atividade, o que é que o meu marido valoriza nisso. E se calhar mesmo quando é assim uma coisa que nós não gostamos mesmo nada, e talvez às vezes até sintamos que isso é uma coisa que nos afasta, e aí é que eu acho que é preciso ter alguma atenção, quando nós sentimos que aquele passatempo nos está a afastar. Isso pode ser perigoso e, portanto, aí eu acho que é importante dizer, olha, eu vejo que isso é uma coisa importante para ti, eu gostava de me sentir incluída, ou porque é que é importante, porque é que eu sinto que não estou a ser incluída, se calhar temos que falar sobre isso, não é? Gostava que me contasse um bocadinho mais do que é que tu gostas nisto, para eu tentar perceber um bocadinho melhor, portanto eu acho que este é o ponto, não é? Não deixar que haja coisas que nos afastem, não é? Se tivermos a sentir que de alguma maneira algum passatempo ou alguma situação está a criar alguma dificuldade ou algum afastamento. Pronto, isto já é um desdobramento da pergunta, certo? José, estás a ver? Não sei se quer ter mais alguma coisa. Depois perguntavam-nos sobre as decisões que tomamos, se têm que ser feitas consultando o outro e se não tiver que ser consultando o outro, qual é o critério, não é? Qual é o critério aqui para decidir o que é que tem que ser decidido? Quando é que temos que consultar o outro ou não? E nós aqui, aquilo que nós aprendemos um com o outro é que acertar convém, é bom, quer dizer, o diálogo é fundamental, não é? Acho que não há nenhuma relação e muito menos uma relação de namoro e de casamento que sobreviva sem o diálogo, e portanto o diálogo é fundamental e é bom que as pessoas falem e é bom que as pessoas partilhem as decisões que têm que tomar, e até porque muitas vezes basta ver outra pessoa olhar para esse tema e pode ter uma opinião diferente, e isto é construtivo, não é? E por isso acho que é bom, acho que enquanto dentro do possível é bom
trocar impressões e decidirem em conjunto. Pronto. Aquilo que acontece, e connosco acabou por acontecer, e eu acho que acontece com os casais, é que ao fim de algum tempo depois deixa de sequer fazer sentido falarem sobre tudo, principalmente nas decisões que são mais pequeninas, porque já é natural, já o conhecimento mútuo já é assim tão grande que é muito natural a resposta, e portanto eu não consulto a Cláudia para aquelas decisões mais do dia a dia, não é? Portanto, embora nós falemos muitas vezes e durante o dia muitas vezes, mas a certa altura acaba por não ser preciso, não é? Porque eu sei que as decisões que ela toma são tomadas para o bem, para o nosso bem, para o meu bem, para o bem dos nossos filhos e em última instância para o bem dela. E ela sabe o mesmo, que as decisões que eu vou tomar serão tomadas naturalmente, mas esta confiança tem que se conquistar, não é? E tem que se construir, exatamente, é um caminho que se faz e que está sempre a melhorar, não é? Portanto, longe de nós ser perfeitos, mas é um caminho que se vai fazendo e que a certa altura não faz sentido que seja de outra maneira. É assim, há decisões e decisões, não é? Há decisões, por exemplo, eu vou pôr aqui alguns exemplos que me parecem que são exemplos da nossa vida pessoal também, não é? E da vida pessoal de muitos casais, mas, por exemplo, a decisão da escola dos filhos, a decisão de, por exemplo, onde aplicar o dinheiro, as questões do dinheiro são questões que às vezes geram muitas divisões. Estas coisas que têm uma dimensão, ou seja, no fundo que tem consequências para o presente e também para o futuro, são decisões que nós, quer dizer, naturalmente falamos um com o outro e às vezes falamos várias vezes um com o outro sobre o mesmo assunto em alturas diferentes e vamos falando, não é, sobre estas questões, que são assim questões mais, enfim, que têm uma dimensão, como vocês devem imaginar, uma grande dimensão, não é? Depois há aquelas decisões mais pequeninas do dia-a-dia, de sair com um amigo ou de qualquer, quer dizer, que nós falamos um com o outro, mas que à partida são coisas que nós naturalmente vamos dar espaço ao outro para ter a liberdade de as tomar assim quase que individualmente, que nunca é, porque já, como o Pachin disse, nós quase que já interiorizámos a forma de decisão do outro, e isto é uma coisa que é verdade. Nós, quando decidimos, já estamos a pensar, eu vou decidir uma coisa, mas já estou a pensar como é que o Pachin, se estivesse aqui comigo, também ia decidir comigo. E, portanto, isto é uma coisa que naturalmente vai acontecendo, à medida que nós, quer dizer, já acontece em muitas coisas, em muitos assuntos. Portanto, eu já tenho presente dentro de mim, quando vou decidir alguma coisa, o que é que o Pachin acha sobre um determinado assunto, ok? Pronto. E também confio, como o Pachin disse, confio nas decisões que ele toma, mesmo quando não me pergunta diretamente uma coisa, pronto. Isto é verdade. E portanto nós confiamos um no outro e queremos o bem um do outro, e isto está na base, é o critério para as decisões que nós tomamos. O bem um do outro e depois naturalmente o bem da nossa família, não é? Dos filhos. Aqui queria só fazer aqui uma salvaguarda, que é, no fundo, quando nós vivemos com uma pessoa, temos um projeto comum, não é? É um projeto comum que se vai, enfim, expandindo e que se vai dilatando, mas que tem um centro, não é? Que tem assim um fio condutor. E nós, para este projeto comum, vamos precisando em determinada altura de prescindir de coisas individuais, não é? Vamos precisando a dada altura, enfim, de deixar coisas nossas, muito nossas para trás. O que é importante neste progresso, por assim dizer, esperando que estamos a fazer algum progresso, é ter muita noção daquilo que estamos a deixar para trás, não é? Porque a escolha por definição abre uma porta e fecha outra, e portanto nós às vezes achamos que fazer uma escolha não precisamos de abdicar de outras coisas, mas a verdade é que abdicamos, e portanto irmos tendo consciência destas coisas que vamos decidindo e que vamos escolhendo é muito importante, não é? Termos o cuidado de envolver o outro nas nossas coisas, que nós achamos que são mais nossas, de saber o que é que cada um pensa e pronto, e se calhar às vezes
perguntar diretamente o que é que tu achas sobre isto, o que é que tu achas sobre isto, eu penso assim, mas o que é que tu achas? E estar disponível para ouvir que o outro possa pensar uma coisa completamente diferente da que eu estou a pensar. E pronto. Sim, a Cláudia agora nisto estava a dizer, já entrou aqui um bocadinho no tema da última pergunta, que era mais ou menos, ela tem o estilo de vida dela, ou tinha antes, eu tenho o meu, como é que depois aqui ao longo destes anos eu vou deixando aqui ter algumas coisas que eram minhas, vou perdendo pelo caminho e ela também, há aqui cedências, e aquilo que nós pensámos quando vimos esta pergunta, e com certeza vocês já ouviram, mas há muitas pessoas que a certa altura dizem, a pessoa com quem eu estou casada hoje em dia não é a mesma pessoa com quem eu casei há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, quase a queixarem-se disto, mas ainda bem que não é? Quer dizer, se fosse a mesma pessoa, o que é que tinha acontecido nestes últimos anos, não é? Aquilo, para nós é muito óbvio que no dia em que nós começámos desde sempre, mas quando nós começámos a namorar, começámos a construir um caminho juntos, que será de certeza diferente do caminho que eu construiria se não me tivesse casado com a Cláudia ou se tivesse continuado solteiro, não é? E portanto aquilo que eu sou é o resultado também daquilo que as pessoas que estão à minha volta me vão influenciando. Ao princípio, se calhar, quando eu sou pequenino, os meus pais ajudam, depois a relação com os meus irmãos, os amigos que eu vou escolhendo e que eu vou tendo nas diferentes fases da minha vida. E depois, acho que de uma maneira muito óbvia, a pessoa com quem nós namoramos durante tantos anos e acabamos por casar, a Cláudia é a pessoa com quem eu passo mais tempo, não é? Provavelmente na minha vida, não é? E portanto é natural que ela influencie muito daquilo que eu sou e que eu influencie muito aquilo que ela é. E portanto eu não vejo isto como eu perder aquilo que eu era ou bocados daquilo que eu era em função da Cláudia. Nós achamos que faz parte do caminho, nós escolhemos caminhos diferentes, não é? Quando temos decisões para tomar. Uma decisão muito, muito óbvia, e acho que isso é muito óbvio, quando decidimos ter filhos, sabemos que íamos ter que abdicar de muita coisa, não é? Quer dizer, ter filhos pronto, é uma Consome coisa energia. que nos envolve muito e que nos compromete, não é? Portanto, é uma responsabilidade enorme ter crianças É a nossa que vocação, dependem só no de fundo. nós, pronto. E portanto, naturalmente, e para nós foi muito natural, mas havia coisas que tínhamos que deixar, outras não foi tão natural e fomos percebendo que tínhamos mesmo que deixar, e isto até, pronto, às vezes cria dificuldades, mas que fazem parte do caminho, não é? E portanto, nós quando olhamos para trás, pensamos, sim, realmente deixámos muitas coisas. Agora, o que achamos que é fundamental é ao longo deste caminho termos a consciência e fazermos quase um exame de consciência e um exame da nossa relação e da nossa vida, quase constante, para não acontecer ao fim de 20 anos eu olhar para trás e não me identificar sequer com a pessoa com quem eu era e perdi tudo aquilo que eu era. E hoje em dia sou uma pessoa diferente e isto pode depois gerar aqui alguns, não é? Sei lá, sentimentos de perda ou de podia ter sido um caminho diferente ou eu queria ainda ser qualquer coisa que eu era. E portanto aqui o nosso conselho, aquilo que nós achamos é fundamental, e nós fazemos isso muito através do facto de estarmos nas equipas de casais, é haver um constante acompanhamento, um olhar crítico para a nossa relação, para as decisões que tomamos, para aquilo que estamos a escolher para a nossa família, e pensar se é mesmo este caminho que queremos fazer. A certa altura, se calhar temos que andar para trás e fazer um caminho diferente, pode acontecer, não é? Acho que nenhuma decisão é irredutível, definitiva. Portanto, acho que é importante termos consciência do caminho que estamos, dos passos que estamos a dar e o caminho que estamos a seguir. Se tivermos que corrigir, fazemos essa correção. Voltando aqui um bocadinho ao princípio, nós dissemos que era muito importante conhecer as coisas do outro, perdermos tempo com isso, não é? Conhecer as coisas, conhecer o outro, não é? Mas também dar-nos a conhecer. Isto parece uma coisa muito óbvia e fácil, mas não é.
a verdade é esta, é que isto parece assim uma coisa muito fácil, mas não é, sobretudo quando há uma pilha de roupa para lavar ou pratos para pôr na máquina de lavar, é uma coisa que não é fácil, acreditem. E portanto, eu devo procurar encontrar aqui um espaço também, um espaço tranquilo, não é? Para mostrar ao outro o que é importante para mim, o que é que eu valorizo, o que é que eu gosto, tendo presente, e o Paty já disse isto, não é? Que em algumas fases ou momentos da nossa vida, da minha vida, vou provavelmente ter que prescindir das minhas coisas em favor enfim, a favor do outro. Mas eu acho que é muito importante também, ao mesmo tempo que fazemos isso, estarmos atentos àquilo que vai acontecendo dentro de nós quando estas coisas acontecem, não é? Porque, para não acontecer isto que o Paty disse, para nós não estarmos sempre com uma sensação de estar a perder alguma coisa, depois não falamos sobre isso e vamos tentando fingir que não acontece, não é? Que não estamos a sentir estas coisas e que não estamos a sentir que estamos a perder qualquer coisa. E se isto fica assim numa espécie de acumulação, se isto acumula e nós não vamos falando sobre isto e não nos sentamos e não conversamos sobre o que estamos a sentir, com aquilo que, enfim, com as decisões que vamos tomando, isto pode de facto ser a longo prazo ou a curto prazo gerador de separações ou de mal-entendidos, pronto, e portanto é muito importante nós, entre os pratos e a roupa e os filhos e não sei o quê, encontrarmos aqui um tempo de qualidade para falarmos um com o outro. Nisto eu acho que de facto as equipas de casais dão-nos imensas ferramentas muito boas que nós tentamos pôr em prática e uma delas que é muito interessante é exatamente uma coisa que se chama dever de sentar. O dever de sentar é nada mais, nada menos do que marcarmos na nossa agenda um tempo em que um tempo o mais tranquilo possível, às vezes até desejavelmente fora de casa, quando é possível, em que nós estamos diante de Nosso Senhor, fazemos uma oração e falamos sobre as coisas que são difíceis para nós e que precisam de uma decisão, precisam de uma oração, precisam de ser faladas e, portanto, nós preparamos esse tempo, portanto, nós pensamos individualmente o que é que vamos falar nisso e depois sentamos a conversar sobre essas coisas. Temos que lutar contra a tentação o tema dos filhos ocupar este tempo todo, não é difícil. E temos que seguir esta coisa da escola da medida e temos que não sei o quê, e se calhar o que acha em relação a... Portanto, os filhos, de facto, passam a ser o centro da nossa vida, porque é assim mesmo. Não, a nossa vocação é sermos casal e sermos pais, não é? Portanto, esta dupla missão de ser casal e pais é uma coisa também que põe muitos desafios. E, portanto, às vezes neste dever de sentar, nós tentarmos deixar aqui o tema dos filhos para o fim, para conseguirmos falar daquilo que temos que falar do casal antes, não é assim tão simples também. Portanto, é um exercício, isto é verdade, é uma coisa que nós vamos exercitando, vamos praticando, vamos, no fundo, treinando e vamos aperfeiçoando, não é? Desejavelmente vamos aperfeiçoando este tempo que estamos um com o outro e que falamos e que vamos, no fundo, tentando conciliar aqui estes diferentes estilos de vida ou diferentes... Não temos que pensar, nós não temos esta ideia de que temos que pensar de maneira igual. Eu acho que nós não temos que pensar de maneira igual. Nós temos que conhecer bem a forma do outro pensar, incluir essa forma no nosso dia-a-dia e também na nossa forma de pensar e pronto, depois tentar encontrar aqui um ponto de equilíbrio para as decisões que temos que ir tomando, não é? Ao longo da vida. Mas com no fundo, com este sentido no que está a acontecer fora, mas também no que está a acontecer dentro. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia é exatamente esta, nós estamos expostos a muitos estímulos, a muitas solicitações, a muitas coisas que precisam da nossa decisão e permanentemente decidimos coisas e fazemos coisas, mas não estamos ao mesmo tempo atentos àquilo que se passa dentro de nós.
E eu acho muito importante nós estarmos atentos ao que se passa dentro de nós, porque é isso dá-nos pistas muito importantes acerca do que está a acontecer. E não podemos menosprezar aquilo que sentimos. E se não nos sentimos bem com alguma coisa, temos que a comunicar ao outro. O outro não vai adivinhar. Nós gostaríamos imenso, em algumas situações, que o outro adivinhasse o que nós estamos a pensar, assim como uma espécie de magia, mas isso não vai acontecer. É fundamental nós transmitirmos e falarmos sobre o que estamos a sentir ao outro. Olhem, se há coisa que eu acho que é, enfim, se há alguma coisa do meio disto tudo que nós dissemos que seja assim importante, eu acho que esta é uma delas. É, no fundo, comunicar, dar-nos a conhecer ao outro, querer conhecer o outro e querer conhecer também as dimensões menos, enfim, menos agradáveis, menos boas, nós também temos as nossas. E à medida que vamos tomando decisões, também estar atentos àquilo que vamos sentindo. Pronto, e comunicar isso. O outro não vai adivinhar. Ok. Obrigada. Se calhar agora íamos passando às perguntas da audiência. Queria só relembrar que temos o formulário, vou voltar a enviar o link, se quiserem, para fazerem as perguntas. Mas para começarmos, o Zé gostava de fazer uma pergunta oralmente, portanto, Zé, quando quiseres. Antes de mais, obrigado mais uma vez à Cláudia e ao Fernando por estarem aqui. E para que fique claro, há videojogos que são muito formativos para tempos em casal. São muito construtivos, não é? Não, muito bom convívio. Agora, a pergunta mais a sério. Nós, na sociedade em que vivemos, muito mediática, com muita TV e redes sociais, muitas vezes acompanhamos polémicas e às vezes essas polémicas também implicam um posicionamento público. Eu lembro, por exemplo, em 2006, quando foi do referendo do aborto, que havia, acho que foi um exemplo claro onde via que a sociedade portuguesa estava assim muito dividida e as famílias assumiam posturas públicas sobre os assuntos. E eu perguntava se vocês, quando há polémicas ou quando é preciso assumir publicamente alguma coisa, se vocês, cada um no seu ambiente, toma a posição, ou se... A Cláudia é ótima nisso. Ou se... Não tem vergonha de nada. Por acaso não tenho poucas vergonhas. Ou perceber se há a posição de cada um, ou se vocês decidem, ok, vamos falar sobre isto, vamos falar da nossa posição. Vão perceber? A pergunta faz sentido? Bem, é assim, sim. Essa questão divide-se em duas, não é? Nós temos uma posição, depois torná-la pública ou não, depende, não é? Torná-la pública ou não é outra coisa. À partida, para mim não é uma coisa difícil se nós sentimos de alguma maneira que é uma coisa importante, não é? Pegando no exemplo que deste, não é? Do movimento pró-vida que aconteceu a propósito do referendo, não sei se nós tivemos... por acaso não tenho a certeza se tivemos ou não, mas nós já tivemos assim, envolvidos em várias iniciativas que implicavam uma adesão pública, não é? Uma expressão pública do nosso ponto de vista e em particular na defesa da vida. Já o fizemos, sim. Depois, por exemplo, noutros ambientes, no trabalho ou junto dos nossos amigos, também, no meu caso, não é difícil falar sobre isso. Às vezes acho que é importante, ou enfim, a forma como nós falamos sobre isso com pessoas que não pensem como nós é que é delicado, não é? Nesta perspectiva de tentar não impor, tentar que não seja uma imposição, mas seja uma apresentação de uma proposta. Portanto, isto é aquilo que eu acho que às vezes é mais desafiante, no fundo. Quando nós estamos num movimento, não é? Em que estamos com famílias que pensam como nós, não é difícil. Está a chorar? Mas, pois, eu vou ter que me ausentar agora um bocadinho. Mas, de uma maneira geral, o Pachin não é tão fácil para ele. Ele é assim mais reservado, não é assim uma coisa que ele gosta muito de se expor. Mas acho que nos ambientes dele mais de trabalho, quando há assim oportunidade, ou quando alguém às vezes lhe pede opinião, ele dá essa opinião fundamentada naquilo que são
as crenças dele, mas não sei se respondemos à pergunta. Portanto, uma coisa é aquilo que nós pensamos, não é? Aquilo que é a nossa posição relativamente a determinado assunto, que conversamos sobre isso, sim, mas de uma forma geral é mais ou menos unânime. Depois outra coisa é se a expomos para fora ou não. Às vezes sim, às vezes não, depende. Bem, nós temos aqui Então. algumas perguntas no formulário. Por exemplo, esta pergunta que é, quando o nosso namorado ou marido vai de férias com amigos e amigas, faz sentido ir sem o outro? Ui, essa é difícil. Não, é assim, eu acho que isso é uma pergunta e acho que cada casal tem a sua dinâmica e conhecem-se ao ponto de saber se isso é possível ou não. Quer dizer, eu acho que essa resposta a essa pergunta só pode ser mesmo dada por cada um. Agora, acho que mais uma vez a resposta é a mesma, é pensarem um no outro, pensarem o que é importante para o outro. E se isso for importante, se for o grupo de amigos dele, a vida em que fazem isto há não sei quantos anos e agora casei-me, já não pode ir, porque é que não há de poder ir? Acho que aqui o mais importante é, dentro da vossa dinâmica, da dinâmica do casal, encontrarem espaço e encontrarem as respostas a estas perguntas, não é? Sabendo ou pondo o outro à frente, os interesses do outro à frente dos meus. Porque sei que ele também vai fazer o mesmo e que se for isso aconteceu-nos agora há pouco tempo, não é? Tínhamos aqui a hipótese de ir, uns amigos meus combinaram, iam de fim de semana e eu pensei, bem, se calhar vou, não tem grande problema, mas a certa altura aquilo não fazia sentido, porque é que eu estou com eles noutras alturas, íamos estar aqui um fim de semana, a Cláudia ia ficar com os três, que também nós não temos aqui muito apoio da família, portanto passamos aqui muito, isto, aqui a nossa dinâmica familiar passa muito por aquilo que nós damos um ao outro e, portanto, aquilo não fazia muito sentido para mim, pronto, e, portanto, a certa altura decidi que não fazia sentido ir, pronto. Mas era o que eu dizia, acho que essas respostas têm que ser dadas por cada um e pela relação que têm um com o outro e por aquilo que já conhecem do outro, e de certeza que vão encontrar essa resposta, pronto, acho que aí não há respostas... Sim. Certas ou erradas. Depois também há aqui uma pessoa que pergunta se é normal nós percebermos durante a relação que estamos a perder alguma forma nossa de ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. É normal. Agora, há coisas que nós podemos e devemos perder porque fazem parte do caminho que nós escolhemos, há outras que não é? Nós aqui há uns dias estávamos numa conversa e alguém nos perguntou, eu sou católico, o meu namorado não é, nós queremos casar e pronto, e fazer a nossa vida. Eu devo impor-lhe isto, a religião é uma coisa que se possa impor, e eu acho que o exemplo da religião, eu não sei qual é a religião de todos os que estão aqui a ouvir-nos, mas no nosso caso nós somos católicos, e no caso da religião acho que tem que ser, mais uma vez, tem que ser uma coisa natural, pronto. Acho que se é uma coisa importante para mim, se eu acho que pode eventualmente fazer bem ao meu namorado, acho que devo viver a minha vida com coerência daquilo que eu acredito, e no caso da religião católica nós temos a vantagem que depois damos espaço do Espírito Santo fazer as suas, e portanto acho que quando há abertura e quando há esse espaço na relação, acaba por haver aqui algumas surpresas engraçadas, e nós temos muitos amigos nesta situação e temos visto aqui histórias de conversão incríveis. E portanto acho que aqui o importante é isso, é mais uma vez são coisas importantes para mim e que fazem parte daquilo que eu sou, acho que devo ser coerente com isso e viver de acordo com aquilo em que eu acredito e aquilo que faz parte, que faz de mim quem eu sou, não é? E portanto, sendo que é natural e é normal que ao longo do caminho coisas vão ficando para trás, vou ganhando outras. E acreditamos, mas isto nem sempre é assim, que o melhor dos dois vem ao de cima quando estamos juntos. Mas pronto, mas isto é assim quase idílico e muitas vezes não é assim, mas temos que acreditar nisto, que eu vou trazer o melhor da Cláudia e ela vai puxar o melhor de mim. E portanto, no fim, seremos melhores pessoas. Depois outra questão sobre um bocadinho mais prática sobre o vosso dia-a-dia, que é como é que gerem o vosso trabalho e o tempo para a família e para os filhos.
Sim, isso é um tema que nos diz muito. A relação família e trabalho, este balanço da família e do trabalho, é um tema que nos diz mesmo muito. E temos aqui já feito alguns cursos e com outros grupos onde se fala nestes temas. E eu não sei se é sorte, o que é, mas nós realmente temos sido muito abençoados nesse capítulo, porque temos conseguido conciliar uma vida profissional ativa e com responsabilidades com uma vida familiar muito rica e, portanto, a Cláudia é médica e dá consultas e tem tem uns consultórios onde dá consultas, para além das consultas no hospital, mas mesmo assim, com tanta coisa que tem para fazer, consegue a maior parte dos dias estar despachada às 4 horas, 4h30, por exemplo, que ainda é uma hora ótima, é um luxo para a maior parte das famílias conseguir ir buscar os filhos a essa hora, portanto. E depois mesmo eu que tenho aqui algumas responsabilidades de gestão e de recursos humanos, também tenho um horário muito flexível e consigo, a maior parte das vezes, se for preciso assim a meio do dia, também posso ser eu, não tem problema. Agora, isto mais uma vez, eu acho que nós somos muito privilegiados nesse capítulo, porque eu sei que a maior parte das pessoas trabalha das 9 às 6, com horários super inflexíveis, muitas vezes trabalham até às 7, ou até às 8, ou até às tantas da noite, e tem que ser assim se querem depois fazer carreira ou se querem evoluir. E vêm-se nesta posição super complicada, como é que eu concilio isto com a minha vida familiar, não é? Portanto, é um desafio enorme, há muitas organizações a fazer pressão neste sentido, também de haver uma conciliação, ser mais fácil conciliar o trabalho com a família. Por outro lado, as mulheres hoje em dia também estão mais ativas e trabalham mais e chegam a posições que se calhar há uns anos não chegavam, e depois como é que conciliam isto com a maternidade, não é? Depois ficam fora 6 meses e são olhadas de lado pelos chefes e pelos pares, não é? E portanto são temas que eu acho que estão na ordem do dia. Vê-se muitas associações e muitos debates sobre isto, como é que podemos conciliar isto tudo, e eu acho que já temos dado aqui alguns passos importantes, mas continua a depender muito daquilo que cada casal e cada pessoa individualmente consegue dar, sem prejudicar depois o lado profissional, porque a maior parte das vezes quem vai ser prejudicado é a família, é os filhos, que acabam por estar imensas horas na escola, ou que vão depois para a casa dos avós, os que podem, e isso já é uma sorte muito grande, porque a maior parte deles ficam mesmo muito tempo na escola. E pronto, mas nós pessoalmente tem sido um tema que nos tem dito muito e que temos trabalhado e pensado como é que também as decisões que tomamos também têm muito a ver com isso, as decisões a nível do trabalho, aquilo que aceitamos ou não aceitamos, mas pronto, mas depende muito também daquilo que cada um consegue fazer, sabendo que muitas vezes é muito difícil, é uma gestão muito difícil. Ok. Camila gostava de fazer uma pergunta oralmente. Podes falar. Boa noite. Bem, na verdade eu tenho 2 perguntas que estava pensando agora. A primeira é, pronto, com o dia a dia, a família e tudo, às vezes é muita correria e pronto, e às vezes mesmo no cansaço temos que nos desdobrar para poder fazer acontecer, não é? E, enfim, e queria saber, pronto, né, vendo, né, toda a situação, quando sabemos que é a hora de dar tempo, assim, não é, pronto, dar o espaço do nosso cônjuge, ou pronto, ou dar o nosso espaço também para, pronto, como conciliar isso, essa vida pessoal com a vida familiar corrente. Oh, Camila, se eu soubesse a resposta a essa pergunta, nós evitávamos imensas discussões cá em casa. Eu acho que aqui o desafio é esse, muitas vezes nós percebermos na linguagem do outro, e muitas vezes não é naquilo que ele diz, mas naquilo que ele mostra, muitas vezes sem dizer, que está na hora, não é? Que ele precisa de... Pronto, e muitas vezes isso não acontece, e nós aqui com as preocupações e com a rotina do dia a dia, que é super
complexa, não é? Eu acho que imaginam com 3 filhos, o fim do dia é um caos, não é? Entre banhos e jantares e brincadeira e depois deitar a horas de dormirem tudo o que devem, isto é um tempo muito agitado. Portanto é super importante estar atento aos detalhes e aos gestos do outro, mas sabendo que a maior parte das vezes isso vai-nos escapar, pronto, vai-nos escapar e não vamos conseguir, se calhar, responder na altura certa, porque se soubéssemos que era a altura certa, se calhar era mais fácil, não é? E portanto, não sabendo. Agora, isso também vem com o conhecimento que nós temos um do outro, os sinais que damos um ao outro, a maneira como reagimos a determinadas situações. A certa altura percebemos que aquilo é um sinal que ele está no limite ou que está cansado e, portanto, e precisa. E aí eu tenho que intervir, pronto, e tenho que me sacrificar ou tenho que deixar de pensar em mim e meter-me a fazer. Pronto. Por exemplo, nós temos aqui algumas tarefas que habitualmente são de um ou do outro. Mas às vezes isso não há aqui regras, não é? E cá em casa não há regras de tem que ser assim ou assim, não é? O mais importante é que haja harmonia e que consigamos estar aqui todos bem. Portanto, quando há qualquer coisa que falha, temos que nos substituir um ao outro. E isto é natural, pronto, e é normal e acho que tem mesmo que ser assim. Agora, mas pronto, nós não temos soluções, nem temos aqui a nossa dinâmica não é perfeita. Nós falhamos imensas vezes, nós discutimos imensas vezes, há dias em que passamos os nossos limites. Mas isso também faz parte, não é? Acho que faz parte do conhecimento e pronto, aprendemos com estes anos de relação, aprendemos a perdoar-nos um ao outro e acho que isso é fundamental, o perdão é tão importante como o diálogo que nós falávamos, é também depois saber perdoar, porque ninguém é perfeito. Mas pronto, às vezes vamos acertar, outras vezes vamos falhar redondamente nos timings e portanto se houvesse uma resposta certa a essa pergunta eu agradecia, mas infelizmente não há. Okay. E a outra pergunta é mais relacionada a, pronto, vocês disseram que são católicos, pronto, e pronto, isso inclui algumas orações ao longo do nosso dia, não é? Pronto, eu também sou católica e, enfim, e queria saber que se na vida de um casal, na vida de uma família, pronto, é assim, eu não sei como bem me expressar. Pronto, se vocês já introduzem as crianças na oração, ou se a oração é muito mais você e a Cláudia, se pronto, ou se tem momentos de orações sozinhos também, não é? Pronto, também entra um pouco no quesito de como conciliar isso numa família, não é? Porque é banho, é gritaria, é choro, é ter que colocar para dormir. Não é tudo mau, não deixem de ter filhos, porque ter filhos é ótimo, atenção, não é tudo mau. Não, quer dizer, não sei, né? Mas não, é fantástico. Eu só sou filha por enquanto. Certo. Eu também assim, nós em relação aos nossos filhos, nós desde sempre que quisemos que eles tivessem uma educação com valores cristãos e portanto a escola que escolhemos para eles é uma escola católica, pronto. E portanto isso facilita-nos muito, ajuda-nos muito porque eles começam a ter conceitos de oração e falam destas coisas na escola e muitas vezes depois trazem eles esses temas para casa e falamos disso aqui. A nossa filha Benedita, que já tem 7 anos, muitas vezes chega a casa e faz-nos perguntas relacionadas com a nossa religião, pronto, e isso é bom. Por outro lado, nós também começámos desde cedo a fazer orações, seja à mesa, à refeição, seja depois ao fim do dia ao deitar. Elas começaram a rezar ao anjo da guarda, começaram aqui a aprender algumas orações pequenininhas e, portanto, isto faz parte do nosso dia-a-dia. Outra coisa que nós aprendemos foi que rezar os dois juntos não é a mesma coisa que rezar, não é rezar em casal, pronto, e isto nós aprendemos também no nosso grupo das equipas, é rezar a dois, rezar juntos mesmo, não é rezar em conjunto, é rezar juntos, pronto. É uma coisa que não era muito óbvia para nós, achávamos, pronto, vamos rezar aqui o terço, ou vamos rezar qualquer coisa aos dois, e isto era rezar em casal. E começámos a perceber que não era bem assim, a oração em casal é uma coisa mesmo muito profunda e trabalhada. E quando começámos a conseguir rezar em casal, isto mudou aqui muito a nossa dinâmica também pessoal. Pronto.
Mas depois, para além disso, continuamos a ter a nossa oração individual. E pronto, aqui a Camila estava a perguntar, sendo nós católicos, como é que era esta questão da oração com os filhos e em casal. Pronto, foi uma coisa que nós aprendemos muito aqui, principalmente em casal, com a espiritualidade das equipas. E pronto, e também a nossa oração pessoal, pronto, acabou por ter aqui alguns melhoramentos nos últimos anos. Temos investido também muito nisso. E para tentar também passar esse exemplo às nossas filhas, pronto, que queremos que elas também cresçam com esse exemplo. E na oração pessoal de vocês, pronto, não é que quando falamos com Deus, pronto, na oração pessoal, às vezes vocês comentam um com o outro sobre, pronto, o que vocês, não sei, o que vocês sentiram, o que vocês estão a perceber ou está travando? Sim, nós falamos muito, sim, nós partilhamos. Muitas vezes lemos o Evangelho individualmente e às vezes comentamos alguma coisa que para nós tenha sido mais importante nessa leitura, por exemplo, ou por exemplo, também partilhamos às vezes reflexões ou textos ou coisas que lemos que gostamos, orações um com o outro, também acontece às vezes. Há uma, não sei se conhecem, mas também passa publicidade, que eu acho que é uma ferramenta ótima de oração, que é o Passa a Rezar, que é uma app dos jesuítas, mas que é uma coisa ótima porque tem sempre o Evangelho cotidiano e depois tem uma pequena reflexão desse Evangelho. É uma hipótese, por exemplo, para quem às vezes vai a caminho da faculdade ou do trabalho ou o que for, põe isso no telefone e ouve, e é espetacular, porque ouve a leitura do dia. E é muito bom. Ok, nós já estamos em cima da hora, mas eu gostava de fazer uma última pergunta, que é, às vezes nós podemos correr o risco de dar demasiado tempo à relação, consumindo-nos como em casal, mas também pode acontecer esquecer-nos desse tempo em casal. Por vezes estamos tão cansados que nem conseguimos dar tempo ao outro. E a pergunta é, como é que conseguimos ultrapassar isso? Como é que conseguimos colocar o outro como prioridade na nossa vida? São dois riscos bastante reais, tanto um como o outro. Eu penso que o casal estar fechado sobre si próprio, enfim, é um risco, não é suposto, mas, por exemplo, na fase da vida em que o casal tem filhos pequenos, tendencialmente o casal está mais sobre si próprio, sobre os filhos pequenos, não é? Portanto, há uma certa naturalidade em determinadas fases da vida em que o casal possa não estar tão voltado para fora. Isso é saudável, não é? Estar mais voltado para dentro, sobretudo quando tem filhos pequenos. Portanto, os filhos pequenos, no fundo, podem justificar um certo enfim, fechamento ao exterior. Mas não sei se em outras fases é tão expectável que assim seja. Por outro lado, também é verdade que à medida que o tempo vai passando, quando os filhos vão crescendo, se não há este tal trabalho que nós vamos falando, não é? Se a relação não vai sendo construída para além da vida dos filhos e da vida profissional, há de facto esse risco muito real de quando os filhos saem, ou quando o trabalho acaba, ou quando há a doença de um dos cônjuges, ou quando há um evento de vida que nos obrigue no fundo a parar e a olhar um para o outro. Eu penso que esse risco é real, não é? E por isso é que nós devemos estar muito atentos e tentar ir fazendo este percurso de casal que nós estivemos aqui a falar durante este tempo, o melhor possível, dando-nos a conhecer e conhecendo o outro, não é? Não sei se você quer dizer alguma coisa. Sim, acima de tudo, aquilo que é pedido aos casais é que sejam fecundos. E ser fecundos não é só ter filhos, se calhar em primeiro lugar ser fecundos na vida, mas ser fecundos também naquilo que dão um ao outro e para fora, às famílias, aos amigos, sim, não é? Sim. E, portanto, a fecundidade de um casal é muito mais do que ter filhos, pronto, é ser um casal, ser vivo, estar aberto aos outros. Exato, aberto e atento. Sim.
E se pensarmos nisto, depois começamos a ter respostas muito concretas. O que é que no meu dia-a-dia isto significa, não é? No meu grupo de amigos, ou na paróquia onde eu estou, ou no meu trabalho, como é que eu posso gerar vida no meu trabalho, não é? Isto depois dá-nos aqui, eu acho que depois cada um também encontra as suas respostas, mas se calhar fazer as perguntas certas ajuda-nos a encontrar as respostas certas, não é? Portanto, como é que a nossa relação de casal pode trazer vida aos outros, não é? Às pessoas que nos rodeiam. Sim. As pessoas que cruzam connosco no parque ao fim de semana, não é? Como é que isto como é que podemos ajudar a trazer vida a estas pessoas? Não é? Sim. Na verdade, não tem que haver assim coisas muito extraordinárias a acontecer. As pequenas coisas do dia-a-dia, os pequenos apelos do dia-a-dia podem nos conduzir nesta resposta que o Pachin está a dizer, não é? Como é que nós podemos ser exemplo, ou não sei, uma pequena luz, ou o que for, para os outros que nos rodeiam. Não temos que fazer nada de extraordinário, pode ser coisas muito pequeninas mesmo, estando atentos, não é? E estando disponíveis. Ok, pronto, muito obrigada. Acho que podemos terminar. Queria agradecer a vossa presença, agradecer a presença de todos, espero que tenham gostado. E pronto, pedir-vos também para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, para estarem a par das nossas conferências e também de algumas frases e de vídeos que nós vamos publicando ao longo da semana. E pronto, depois daqui a 15 dias temos uma nova conferência. Obrigada, mais uma vez. Parabéns pelo vosso trabalho. Pela vossa Obrigada. iniciativa. Obrigada.